Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. 3 de julho de 2024. Conhecendo São Tomé, o apóstolo de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. E quem nos dá a palavra de vida, irmãos e irmãs, é Jesus Cristo no Evangelho. Pois é. Irmãos e irmãs, eu ainda não tenho a liturgia desse ano, então eu peço licença a vocês para mim usar essa liturgia do ano passado, julho de 2023, para falar desse santo de hoje que é São Tomé, tá? Porque a biografia não muda, né? Pode ser em qualquer ano, a história de São Tomé sempre será a mesma, né? Então, usando ainda essa liturgia do ano passado, vamos acompanhar esse vídeo e conhecer um pouquinho mais sobre esse apóstolo que teve dúvida a respeito da ressurreição de Cristo. E a dúvida dele foi sanada. Vamos ver como isso aconteceu. A biografia, né, do dia 3 de julho. Tomé foi o apóstolo que expressou solidariedade a Cristo na última viagem para Jerusalém, com as palavras: Vamos também nós para morrermos com ele. Né? João, capítulo 11, versículo 16. Foi em resposta à pergunta sobre o caminho para o Pai que o Senhor afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Tomé reparou sua incredulidade sobre a ressurreição do Senhor com a profissão de fé feita 8 dias depois. Meu Senhor e meu Deus. Né, que é o Evangelho de hoje, João capítulo 20, versículo 24 a 29. E o martirólogo geroniano do século VI comemora a transladação do seu corpo para Edessa, Síria, atualmente é a Turquia, a 3 de julho. Então, irmãos e irmãs, isso aí é um pouquinho do resumo da história, né, de São Tomé. Só gostaria de fazer uma ressalva aqui, irmãos e irmãs, no que diz respeito a essa solidariedade a Cristo na sua última viagem para Jerusalém. Na verdade, quando eu fui conferir isso lá na Bíblia Pastoral, o contexto, a verdade, é o seguinte. Tomé, quando disse assim, vamos também morrer com ele, foi na hora que Jesus estava falando que ia ressuscitar Lázaro, tá? Vocês podem estar aí lá conferir lá no capítulo 11. Vocês podem conferir um pouquinho antes e vão ver. Foi na ocasião em que Cristo ia ressuscitar seu amigo. Mas Tomé parece que não acreditou muito no que Jesus ia fazer. Por isso que ele falou assim: vamos também junto com ele para morrer junto com ele. Entendeu? Então não é bem assim como está dizendo aqui, não. Tá? Eu tenho a obrigação de falar o que eu percebi na Bíblia. Tá bom, gente? Com todo o respeito que foi escrito aqui, mas se você for olhar no contexto em que Tomé falou isso, ele falou nesse sentido, de que parecia que ele estava meio duvidando do que Jesus ia fazer lá e realmente Jesus ressuscitou Lázaro, tá? Aí vocês podem conferir na Bíblia lá para ver o que é a verdade mesmo, tá bom?
Aqui, às vezes, o autor desse texto ele quis ser gentil, ele quis fazer poesia, né? Tá, é bonito dizer, né? Mas, na verdade, Tomé, ele não acreditou muito que Jesus ia ressuscitar Lázaro, não. Mas Jesus ressuscitou. Foi o sétimo sinal dele no Evangelho de João. Tá bom, gente? É isso aí, irmãos e irmãs. Tomé, ele sempre foi desconfiado. Dos apóstolos, o mais desconfiado era ele, né? Agora vamos ver no Evangelho de Jesus. Evangelho, capítulo 20, João, capítulo 20, versículo 29, 24 ao 29. Meu Senhor e meu Deus. Né? A leitura do Santo Evangelho de Jesus, a palavra de vida de hoje. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha para as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, agora que acabamos de ouvir a palavra de vida de hoje, o Evangelho de Jesus, vamos agora ver o que a Igreja Católica tem a nos explicar a respeito desse texto que nós acabamos de ouvir. Aí diz, meditando a palavra de Deus, desse dia 3 de julho. No Evangelho de João, Jesus se manifesta a Madalena, né, no Evangelho capítulo 20, versículo de 11 a 18, que ao avistar o Senhor, anuncia aos discípulos, eu vi o Senhor. João capítulo 20, versículo 18. Em seguida, né, em João capítulo 20, versículo 19 a 23, os discípulos reunidos parecem não acreditar no testemunho de Madalena. Aí Jesus ressuscitado, então, entrou onde estavam e mostrou-lhes os sinais da crucificação. Jesus ressuscitado. E eles agora creram. Se alegraram por ver o Senhor. João capítulo 20, versículo 20. No trecho de hoje, que é o evangelho de hoje, né, João capítulo 20, versículo 24 ao 29, aparece a figura de Tomé, antes ausente. Os discípulos lhe anunciaram a ressurreição do Senhor, com a mesma fórmula empregada por Madalena, só que no plural. Nós vimos o Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25. Tomé não crê e impõe as condições para acreditar, ver e tocar nas chagas de Jesus. Vai acreditar se confirmar que o ressuscitado glorioso é que está fora flagelado, crucificado e morto. Né? Então, que fora flagelado, crucificado e morto. Interessante que o Evangelho não nos diz que Tomé tocou no Senhor glorioso, da mesma forma que o Senhor não permitiu que Madalena o tocasse. Tomé responde: Meu Senhor e meu Deus.
Acreditou porque viu com os outros discípulos e como Madalena, né? Então, irmãos e irmãs, aqui mostra que os discípulos, Madalena, São Tomé, só acreditaram porque viram o Senhor ressuscitado, porque eles viram, né? Só que é como Jesus diz no final: feliz de quem acreditar sem ter visto. Muitas vezes, irmãos e irmãs, a dificuldade de Tomé em acreditar no testemunho dos apóstolos, da comunidade, também é nossa dificuldade também, irmãos e irmãs. Porque o homem e a mulher dos tempos de hoje, né, do século XXI, da era moderna, nós só acreditamos se a gente vê, se a gente tocar. Aquilo que nossos sentidos não conseguem conferir, a gente não acredita como verdade. Mas essa é uma dificuldade nossa. Tomé teve dificuldade em acreditar nas palavras, no testemunho dos discípulos. Embora a liturgia diária diz que os outros só acreditaram porque viram também o Senhor ressuscitado, né? Então, mas irmãos e irmãs, a verdadeira fé é aquela que não exige provas. A gente acredita no testemunho da palavra de Deus. O que está escrito no Evangelho, nós acreditamos como verdade. Essa é a fé verdadeira, né? Então, porque a ressurreição de Cristo é a verdade mais importante da religião cristã, porque a vitória de Cristo sobre a morte vem a balizar toda a Bíblia, vai justificar tudo o que Deus prometeu ali na palavra de Deus. A vitória de Cristo é o ponto alto de toda a revelação de Deus. A vitória de Cristo é a nossa vitória também, né? Então, cristão, para ser cristão de verdade, ele precisa acreditar na ressurreição de Cristo. É aquilo que Jesus disse, né? No finalzinho, não sei se é final do Evangelho de Mateus ou de Marcos, ele vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Entendeu? Esse crer que ele está dizendo aí é a respeito da ressurreição de Cristo. Então, o católico, para ser católico de verdade, ele precisa acreditar nessa grande verdade que é a ressurreição de Cristo. Amém? Amém. Obrigado, irmãos e irmãs, por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Que o Espírito Santo sempre nos dê essa fé verdadeira, né? Vamos acreditar no testemunho da igreja, vamos acreditar na palavra de Deus, que afirma: Jesus ressuscitou. Aleluia. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Tomé, apóstolo de Cristo, rogai por nós.